Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um grupo de estudos Arautos do Espiritismo. Hoje, dia 6 de abril, já estamos no mês de abril e seguimos aqui com o nosso grupo também com a transmissão pelo Facebook de Arautos. Você pode enviar o seu comentário, enviar a sua dúvida e é sempre um prazer ter a sua presença e a sua energia aqui neste grupo de estudos. Hoje finalizaremos, na verdade, né, o grupo, a semana, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que foi dividido em 3 partes, então hoje vai ser a última parte desse estudo, e eu passo para a Fernanda, que fará a prece de abertura do estudo desta tarde, e depois a Hilda dará os recados da semana. Bem-vinda, boa tarde, Fê. Boa tarde, Mi, boa tarde, pessoal, a todos. Muito bem, então, que possamos nos colocar numa posição confortável, nos conectar, à medida do possível, com a nossa respiração e com silêncio, né? Acho que com silêncio mental, interno. Que possamos elevar os nossos pensamentos e que hoje possa ser uma tarde de estudo bem rica de aprendizados, né, que essa lição do capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados aflitos, possa ampliar a nossa forma de ver os nossos desafios e as questões da nossa vida, no geral. Possamos, então, ter um ótimo estudo e agradecer a espiritualidade, o apoio, o suporte dessa espiritualidade tão amorosa. Que assim seja. As para Hilda. Boa tarde, Hilda. Boa tarde, pessoal. Vamos passar os recados de todas as quartas aqui, né? O primeiro recado, pessoal, é que todos os domingos, às 16h30, na Rádio Boa Nova, 1450 AM, tem os programas do Dr. Reinaldo Leite, com temas inéditos, e é muito legal, muito gostoso ouvir o Dr. Reinaldo Leite, porque ele sempre traz os temas do cotidiano à luz do Espiritismo, com muito bom humor sempre. Então é muito legal, é muito gostoso ouvir o Dr. Reinaldo, tá, pessoal? Então, compartilhem, ouçam lá, tá bom? O segundo recado, pessoal, é que esse grupo aqui nosso, agora acontecendo no novo horário, às 18 horas, nós seguimos uma programação e estudando a cada semana um dos livros do Kardec e sempre tendo como apoio também o Livro dos Espíritos, tá? Então ficou assim, pessoal. Toda primeira semana do mês, no caso hoje, né? Nós estudamos o Evangelho. Na segunda semana, o Livro dos Médiuns. Na terceira semana, o Céu e o Inferno. Na quarta semana, é a Gênese. E, de novo, todos eles sempre tendo como apoio, fazendo um link, uma ponte com o Livro dos Espíritos, tá? Então, pessoal, está todo mundo convidado, esse grupo é para todo mundo participar, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Hilda. Muito bem, então, dando continuidade aqui ao grupo, como nós falamos, né, esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós já estudamos anteriormente o esquecimento do passado, motivos da resignação, suicídio e a loucura, bem e mal querer, o mal e o remédio e a felicidade não é deste mundo. E hoje nós daremos sequência, então, para finalizar esse capítulo. E agora eu passo a palavra, então, para o seu Almério e também para a Delmar, que está aqui hoje presente também no estudo. Boa tarde, seu Almério. Oi, boa tarde. Podemos iniciar? Podemos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, as preocupações com as nossas imperfeições. Segundo, o ensinamento que os Espíritos nos deram
que a vida na Terra é de curta duração e que a finalidade de estar encarnado é de trabalhar cada um de nós em nós mesmos. Qual é essa finalidade? É de nós irmos lutando, trabalhando para ir desamarrando todos esses nós que trazemos da nossa imperfeição. Essa é a luta de todos nós, espírito encarnado, buscando trabalhar em nós mesmos as nossas próprias imperfeições. Daí é importante nós tomarmos consciência de tudo que acontece conosco agora. Tudo que está acontecendo tem uma finalidade útil que ainda não compreendemos muito direito pelo nosso pouco saber ainda. Se tudo demanda de Deus, é porque deve de ser assim. Todas as coisas que acontecem, a lei maior não é que demanda tudo isso. Nós temos vontade sobre alguma coisa que envolve a nossa caminhada evolutiva. Nós fazemos as nossas vontades aqui, mas nem sempre elas correspondem com os desígnios de Deus, não é assim? Então, se tudo que acontece demanda da vontade de Deus, do seu saber, da sua bondade, é porque deve de ser assim. Então, por exemplo, a perda das pessoas amadas, das mortes prematuras que nós temos aqui no capítulo. Como dissemos no início, no início da nossa conversa, que a vida na Terra é de curta duração. Se um ente querido vai embora na flor da idade, como nós falamos, antes do tempo, né? Era tão jovem, tá? Podia gozar da vida e tudo mais. Acontece que, ao sair da vida encarnada na flor da idade, de uma forma natural, é porque esse acontecimento já estava nos desígnios de Deus. Tudo não depende, tudo não demanda da vontade de Deus. Nós temos alguma autoridade sobre a morte natural, quero dizer, né? Morte natural, né? A gente pode provocar, né? A morte do jeito que nós bem entendemos aí, mas não cumpre os desígnios de Deus, né? Então, quando isso acontece de uma forma natural, o desencarne de um ente querido na flor da idade e tudo mais, nós dizemos que isso estava no desígnio de Deus. E essa alma, agora, espírito, se já foi embora, é porque também já havia cumprido o seu tempo de estada aqui na Terra conosco. Para os que ficam, é natural as lamentações, as lágrimas, né? Os questionamentos e tudo mais. Era tão jovem, morreu tão cedo, e agora o que será da minha vida e tudo mais. É daí, né, que nós precisamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador de tudo, porque sem essa assistência espiritual, sem essa compreensão da espiritualidade maior, todos esses acontecimentos fica difícil de nós entendermos e dar continuidade à vida de uma forma natural. Então, essa alma que sai agora tão cedo da encarnação é porque, naturalmente, ela já tenha cumprido a sua estada por aqui. Não tinha mais por que ficar aqui. É que nem o prisioneiro, quando acaba o seu tempo de cumprir a penalidade no cárcere, ele é libertado, né? Então, a cela abre as portas e ele vai para a liberdade novamente. O espírito encarnado é como uma alma prisioneira.
o corpo é o cárcere do espírito. Na morte, a morte liberta o espírito. E nós, os pais, naturalmente, criamos um campo de dificuldade de entendimento, né? Muitas vezes nós até achamos que Deus está sendo injusto conosco, uma criança tão maravilhosa, tão bonita, na flor da idade, Deus tira dos meus braços. Né? Então, daí nós temos a necessidade de elevar os nossos pensamentos, a nossa intenção para a vida maior, além dessa vida terrena onde nós estamos vivendo aqui. Né? E para compreender isso, a doutrina espírita vem trazer para nós todos os ensinamentos que os espíritos nos deram dessa importância do espírito estar na Terra, da sua evolução, no seu progresso, da vida e da morte também. Quando você compreende isso, todos esses males que nós acreditamos ser, que está nos magoando, prejudicando, e Deus está sendo injusto comigo, é porque nós não temos muita compreensão das leis divinas e das leis naturais. Muitas vezes, por nós não compreendermos bem o que acontece, frequentemente nós colocamos o mal onde existe o bem. Muitas vezes a gente reclama de uma coisa ou de outra, porque não podia ser assim, podia ser de outro jeito, mas se aconteceu de uma forma natural, sem provocação, e aconteceu um fato que nos desagrada, se nós tivermos bom entendimento das leis naturais e acreditamos na justiça divina, vamos acreditar que esse mal que nos apresenta pode ser um bem que nós não estamos entendendo, não estamos enxergando e não estamos aceitando também. Né? Da mesma coisa nós dizemos de um homem bom quando morre. A gente logo fala assim de um homem ruim, não é? Acontece que quando o homem bom morre, né, acontece que esse homem bom também já possa ter cumprido a sua passagem por aqui. O seu trabalho, a sua tarefa, a sua prova de estar aqui, teve o seu fim cumprido e não tinha por mais ele ficar aqui. Tinha que partir para outras paragens, né? Então, quando acontece isso, logo a gente fala, né? Se fosse um homem, devia de morrer o homem mau, né? Porque a gente não tem simpatia por ele nem nada. Mas acontece que esse homem mau que aí está na Terra ainda, que nós gostaríamos que ele fosse, e esse pensamento, muitas vezes, que nós temos, pode ser de uma forma errada. Por que deve ir o homem mau agora, né? Será que ele não tem mais um tempinho para poder se resignar e trabalhar as suas dificuldades, as suas imperfeições? Se ele for antes do tempo, ele está perdendo o tempo de aprendizado. É como a criança que vai para a escola, mas ele desiste logo nos primeiros anos de frequentar a escola, ele perde todo o aprendizado da escola. A mesma coisa nós falamos aqui. O mundo, a Terra, não é a escola das almas, né? Então, aqueles que saem da vida física antes do tempo, sem ter cumprido a sua tarefa aqui, de uma forma agressiva, perde a oportunidade do aprendizado, porque nós estamos aqui para aprender com as dificuldades que a vida nos impõe. Então, o homem mau que ficou, ele está tendo a oportunidade de exercitar
as suas faculdades, a oportunidade que Deus, nosso Pai, nos dá na escola da vida, para ir tentando, como nós falamos aqui atrás, e desamarrando esses nós que nós temos na nossa alma, das imperfeições que trazemos de tantas e tantas encarnações, e agora nós estamos tendo a oportunidade de resignação, entendimento, compreensão, para ir nos ajustando com a lei divina, com a lei natural da vida. Agora nós estamos tendo essa oportunidade pelos esclarecimentos que os Espíritos nos deram, e a doutrina espírita vem trazer para nós esses ensinamentos. Então, é a oportunidade de nós compreendermos todos esses quesitos que estão apresentados aqui neste livro, no Evangelho, para nós compreendermos a razão de estar na Terra encarnado e as provações que todos nós temos que passar, que são de várias naturezas. A perda de um ente querido não é uma provação? É das mais dolorosas, né? Não é isso? Você ia olhar para o berço que estava tão maravilhoso ali e agora está vazio. Não é? É de uma dor profunda que marca profundamente a alma da mãe, do pai e da família. Mas se assim aconteceu, como nós falamos agora há pouco, de uma forma natural, é porque esse espírito não tinha mais nada para fazer aqui. Veio cumprir alguns minutos, algumas horas aqui na Terra, porque nós vemos isso ao longo da doutrina, ele já veio, cumpriu e já foi embora. E nós outros temos que dar continuidade na vida para cumprir a nossa parte de pai, de mãe, irmão, família e tudo mais. Né? E agradecer ainda, né, deste ter saído da vida tão cedo e voltando para o mundo espiritual, que muitas vezes a longa existência aqui, dependendo do comportamento que o espírito traz, em vez de progredir para o lado do bem, da alegria, da felicidade e tudo mais, ainda se vê embaraçado em dificuldades ainda maiores, complicando o seu próprio comprometimento com a vida e com as leis naturais da vida. Esse é um capítulo que tem várias partes que eu acho que são muito atuais. Eu lembro do Dr. Reinaldo, quando ele falava, né, que os bem-aventurados aflitos, mas que às vezes algumas aflições não vinham de outras existências, eram daqui mesmo, chamados tormentos voluntários. Então, às vezes a gente se aflige, né, por causa de comportamentos, de hábitos, desta. Quem está como... vou pedir para fechar o microfone do seu Almério, legal? E aí, se a gente se pergunta, né, o doutor Reinaldo falava assim, mas que tormentos voluntários são esses, né? E aí, nesse capítulo, ele é muito claro, né, quando ele fala que a inveja e os ciúmes, para quem sente inveja e ciúmes, essa pessoa ela não repousa, né? É uma aflição. As pessoas estão sempre aflitas, né? Tem pessoas que o que elas não têm e os outros têm, ficam com insônia, tem vertigem, os êxitos dos rivais. Então, né, o Evangelho ele é muito atual, eu diria, né? Tem pessoas que procuram eclipsar, quer dizer, encobrir aqueles que estão próximos, né? Então, toda essa insensatez, né, a raiva, o ciúme, tudo isso são os tormentos voluntários. E é interessante que é um outro ponto que muitos acreditam, né, que a aflição é a miséria, é o fogão que não tem ali um lume, é um credor que está batendo na porta, né, são as lágrimas nos féretros. E aí, né, eles colocam algo que eu fiquei sempre intrigada com isso, né? No Evangelho diz que
as pessoas que dizem que isso é uma desgraça não veem as consequências do fato, mas vê o fato em si. E aí, quantas vezes eu acabei vendo isso na vida, que às vezes um acontecimento, um fato, que no momento, ai, que maravilha, ixi, ele traz consequências dolorosas. Não é? E o contrário também. Então, ele diz, olha o exemplo que ele dá, a tempestade que às vezes arranca árvores, mas ela saneia o ar, ela dissipa miasmas insalubres que causariam até mais mortes. Para julgar qualquer coisa, a gente precisa ver as consequências. Eu achei de muita importância esse ponto. E outro ponto que eu adoro é a melancolia. Né? Hoje, tanto se fala da depressão, e muitos quadros depressivos estão explicados aqui. Quando ele escreve, né? Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga. Olha só, quanta gente está sentindo isso nesse momento. E ele chama esse subtema, né? De a melancolia. Para mim é um dos textos mais belos que a obra, né? Para mim toda a obra é belíssima, mas esse ponto, né? Onde ele diz que sabeis porque, reconhecendo inúteis os esforços, caímos no desânimo, e o corpo fica sob essa influência do desânimo, e vem o abatimento, e vem uma apatia, e a pessoa começa a pensar que ela é infeliz. E aí vem a resposta, né, dos espíritos. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Quer dizer, todo ser humano aspira por uma vida melhor. Então, quando às vezes vem esse abatimento, vamos lembrar que esse abatimento vem para que a gente possa utilizar a nossa vontade, para que a gente possa resistir. Né? E aí, como o seu Almério bem colocou, né, aquela vontade do corpo, da alma se liberar do corpo para encontrar os seus afins, né? Porque no plano espiritual a gente vai ao encontro daqueles que nós temos afinidade. Então é importante essa. Né? E um outro ponto que eu gosto demais desse capítulo é quando ele pergunta, né? A gente deve pôr fim as provas do próximo, porque tem gente que fala assim, bom, já que aqui é expiação e provas, já que aqui o mundo é sofrimento, vamos ajudar aquele que está sofrendo e vamos fazer mais alguma coisa para ele sofrer mais ainda, porque aí ele já se liberta de uma vez, né? Então, tem gente que tem essa ideia e faz da vida do outro um horror, um sofrimento, porque já que a vida aqui é de sofrimento, vamos ajudar o sofrimento, porque aí todo mundo se libera mais. Não, não é isso que o Evangelho ensina, tanto que a pergunta é, deve-se pôr termo às provas do próximo? Olha o que os espíritos colocam. Quando estiveres na presença de um irmão que sofre, não digais, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Olha só. Vejamos que amparo material, que conselhos podem ajudar essa pessoa a vencer a prova com mais energia, paciência e resignação. E quem sabe ainda, Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento. Olha isso. E talvez deu a mim como prova ou expiação deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, para mim, esse capítulo ele é de uma importância prática na vida. Prática. Porque ele fala de melancolia, ele fala de sofrimento, ele fala como é que nós podemos, né, ajudarmos uns aos outros. Quem segue? Tem um livro que eu até gostaria de indicar para quem ainda não leu, chama Atitude de Amor, né? Do Vanderlei Soares de Oliveira, e ele fala, né, sobre a questão de evolução, desenvolvimento, né? E dentro desse tema, tem uma parte que ele diz aqui, né, que a nossa luta ela deve ser íntima e não exterior, não contra organizações, contra os outros, né? E que quanto mais atitudes de amor a gente tiver
para com a gente mesmo, com os outros também, que é isso que vai levar à evolução. Então, quando a gente fala de sofrimento, melancolia, né, muitas vezes diante de situações adversas, né, então tem aquela, por causa do outro, por causa das instituições, foi por causa disso, foi por causa daquilo, né, e na verdade é isso, né, a gente parar para refletir o que está acontecendo e quais são os ensinamentos que aquela situação está trazendo, o que a gente não está enxergando nas nossas próprias ações, que aqui no livro fala também, né, que o nosso maior inimigo são as nossas atitudes de orgulho. Né? Então, às vezes, a gente está assim, operando na vida desse lugar e não está se percebendo. Né? E aí, como é que a gente vai clareando a nossa visão sobre nós mesmos, se transformando, e aí em volta também vai se transformando, porque quanto mais a gente se entende, mais compaixão eu vou ter do outro, mais compreensão eu vou ter do outro, mesmo aquele que muitas vezes se apresenta aí como antagonista na minha vida, ou até uma situação que às vezes, né, seu Almério, como o senhor falou aqui, uma situação de dor, uma situação muito difícil, que vai causar dor, mas como é que eu me transformo, né? Me volto e vou, lógico, né? E com oração, se conectando ao plano espiritual para passar pelas dificuldades que cada um, às vezes, tem que passar na sua existência, né? Então, esse livro, Atitude de Amor, eu acho bastante bonito, já fica aí como uma dica. Também, né, Ale, de quantos casos e quantos exemplos que a gente vê, né, de como que as pessoas canalizam mesmo a dor, né, mães que perdem filhos muito cedo, como a gente falou um pouco desse capítulo da questão, né, de mortes prematuras, e aí elas, né, se envolvem em projetos sociais, se envolvem em outras coisas para canalizar mesmo e transformar, ressignificar aquilo que aconteceu, então tem muitos casos, assim, que é isso, né? Você transforma também através do amor. Esse capítulo ele é bem bonito mesmo. É só checar aqui se tem alguma dúvida também no Facebook, as participações no Facebook, se alguém aqui no grupo tem também contribuições, fiquem à vontade, pessoal. Vamos juntos. Eu só gostaria também de acrescentar uma coisa que eu achei muito bonito, porque realmente esse capítulo ele conecta muito com o que nós estamos vivendo hoje, né? E na parte que fala das provas voluntárias, fala que essas provas têm por fim exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e resignação. Então, eu fiquei assim, apaixonada, de verdade. Acho que é um capítulo muito atual, né? As lições, os ensinamentos de Kardec batem muito, conectam muito com o que nós estamos vivendo hoje, né? E aí ele fala assim também, que o mérito, ele consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não podemos evitar. E aí eu conecto também um pouco com a psicologia, que uma vez eu ouvi, inclusive foi aqui nessa comunidade, que o medo, né, enfim, uma situação que acontece, nós muitas das vezes não tem muito o que fazer, como evitar. Mas o controle, talvez, está em como nós vamos reagir perante essa situação, né? Então, me veio, assim, esse insight, essa ideia agora. Mas, gente, é lindo demais esse capítulo. Meu Deus. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu falei, uau! Gente, né, vendo vários movimentos na Terra como um todo, é muito bonito mesmo. Hilda, teve uma hora que você levantou a mão, você quer colocar alguma dúvida? Na verdade, o seu Homero já comentou, né? É que, assim, esse capítulo de hoje, de mortes prematuras, esse assunto já faz a gente pensar em justiça, né? Será que é justo a morte de uma criança que ainda nem viveu as experiências? E se a gente for olhar com essa visão aqui, presente, a gente acha que é injusto mesmo, né? Mas ampliando um pouquinho, a gente entende, se a gente entender que nós somos espírito e os nossos filhos também, e tá tudo certo, né?
a nossa partida para o plano espiritual. É só essa contribuição mesmo, Mi. Bom? Ótimo, obrigada. Seu Almério? Mas o seu microfone está fechado, se o senhor estiver falando. Só clicar no vermelhinho. Abriu. Aí. Hã? Abriu. Abriu. Tá. Então. Então, nesse capítulo que a gente está estudando, né, das provas aqui que nós estamos vendo no Evangelho, todas essas questões que estão aqui, se nós verificarmos bem, são todas experiências, provas que nós temos que estar exercitando, vivendo, porque com certeza nós já passamos por elas em vidas passadas. Só que lá no passado, né, nós não fomos muito bem-sucedidos e elas foram se acumulando ao longo das encarnações que nós fomos tendo, e agora vem num momento, num crescendo, quando o espírito consegue adquirir mais consciência de si mesmo e das leis naturais e tem força para se resignar, se humilhar perante as dificuldades e encontrar forças para a superação. Sem esse entendimento, é difícil de você compreender todas as colocações que são colocadas aqui, principalmente essa questão da perda dos entes queridos, a morte prematura, né? O suicídio, por exemplo, muitas vezes dentro da dor sufocante, que você não vê saída dos seus problemas que você está, você procura na morte aliviar o sofrimento, mas só que você não tem consciência da continuidade da vida, da existência do espírito, e o sofrimento que você está vivendo agora, ele vai ter as sequências, as consequências depois dessa morte violenta que você mesmo procura, pensando em se livrar dela, porque, na verdade, o sofrimento não está no corpo, o sofrimento está no espírito. E você precisa cuidar desse. E você precisa cuidar do corpo para que o espírito tenha força, cria vontade, dinamismo para poder trabalhar. Aí também é outra questão importante de verificar, e ele fala aqui também na questão aqui das provas voluntárias do verdadeiro silício, né? Que nós precisamos cuidar do corpo para podermos ter força e coragem para nós enfrentarmos as dificuldades e passar pelas provações que a vida nos impõe. Sem esse preparo, sem esse conhecimento, todas essas provações que estão colocadas aqui, nós vamos, com certeza, ter dificuldades para suportar. Por exemplo, as dificuldades com os problemas financeiros, por exemplo. Você olha para o seu vizinho, vida maravilhosa, tudo correndo às mil maravilhas, e você, numa dependência, muitas vezes não tem para a sobrevivência. Como que você vai se suportar nessa situação, vendo esse antagonismo entre duas criaturas a seu lado ao mesmo tempo? Quando você tem consciência que você está no momento de expiação, de prova e passando por uma experiência, você naturalmente compreende o momento e encontra força e resignação para suportar a dificuldade e avançar. Então, quando a gente passa a compreender que cada um de nós está no momento e cada um tem as suas responsabilidades consigo mesmo, com o seu próximo e com o meio onde você está, você cria força, coragem
resistência para enfrentar. Mesmo na sua humildade, você não se envergonha de estar aqui ou de estar ali. Você naturalmente está numa condição de compreender o seu momento. Esse é um ponto importante. O seu momento, o que eu sou agora. Já fui isso, fui aquilo, fui aquele outro. Mas agora, qual é o momento que eu estou vivendo? O meu momento agora é de ser um operário, um trabalhador, cuidar da minha família com o pequeno salário que eu ganho, né? Sem olhar as fortunas que estão ao nosso derredor, né? E muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso ciúmes, pela nossa imperfeição, nós começamos criando maus pensamentos, inveja do bem-estar dos outros, enquanto você, se olhar para você mesmo no seu momento, você é tão bem-sucedido e feliz quanto o outro, com todos os seus prazeres, com todos os bem-estar que ele possa adquirir, dependendo da sua maneira de como você enxerga a vida, da maneira que você está vivendo nela, né? Caso contrário, fica difícil de você suportar as provações que vêm. A melancolia que a Diomar falou, né? Você já pensou dentro da melancolia, você no estado de depressão, olhando para a vida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui agora, né? Agora, graças a Deus, parece que está tendo uma melhora no momento social, de trabalho, econômico e tudo, parece que está dando uma trégua. A vida parece que aos pouquinhos está retornando à sua normalidade que nós tínhamos antigamente, e que nós achávamos que era normal, né? Não é isso? Então, a melancolia deixa você num estado de depressão, sem ânimo, sem força e sem coragem, que você desvaloriza a própria vida, a própria existência. É o aluno que foi para a escola e não quer aprender a lição. Essa é a grande questão desse momento da melancolia e desse estado depressivo que nós estamos vivendo. Então, se a vida na Terra, o espírito volta para o mundo material para desenvolver as suas faculdades, o seu aprendizado e reparar os erros que cometeu em vidas passadas, não é? Se prepara para isso, né? Depois, quando chega diante do comprometimento, você se retrai e não quer dar o passo adiante. Então, é isso que nós precisamos empenhar bastante para não perder a oportunidade deste aprendizado que estamos fazendo. Muito bom. Obrigada, seu Almério. Muito bom, estamos chegando, então, no final desse estudo. A Fê colocou aqui para a gente, eu só vou ler rapidamente o resumo, né, do capítulo, que foi dividido em 3 partes. Então, no resumo diz assim, que não basta sofrer, é preciso saber sofrer. Não devemos nos acomodar no sofrimento, é preciso lutar sempre com coragem, inteligência, paciência e fé. Saber que a felicidade não é deste mundo, mas que a infelicidade pode ser suportada com a caridade, compreensão, amor e esforço pessoal. Que devemos sempre amparar aqueles que estiverem em nosso caminho, material, moral, psicológico e espiritualmente. Nossos exemplos podem ser inspiradores e positivos ou desestimulantes e negativos. Aceitar as aflições como necessidades para nosso crescimento espiritual. Muito bem. A Delmar, deixa eu ver se a Delmar já... Ah, a Delmar saiu, então eu vou finalizar aqui, fazer
a prece de encerramento, então agradecendo a presença de todos, e a prece final, né, que diz que a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ela já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E assim, nessa confiança, que possamos todos estar protegidos e amparados. Proteção divina para a semana, que todos tenham uma excelente noite e até a próxima quarta-feira. Assim seja. Obrigada, pessoal.